Olá pessoal, tudo bem? Para concluir nosso estudo sobre calorimetria, vamos falar sobre as diferentes formas de trocar calor. Nas últimas semanas, falamos bastante sobre trocas de calor e cálculo de calor trocado. Mas é importante entender como que o calor pode ser trocado, ou seja, como que substâncias e objetos a diferentes temperaturas conseguem trocar energia térmica entre si. Bom, existem três mecanismos possíveis para que ocorra a troca de energia térmica ou a troca de calor entre um corpo e outro. São eles a condução, a convecção e a radiação. A condução ocorre quando há contato direto entre os objetos com diferentes temperaturas, de modo que a vibração entre as moléculas é transmitida molécula a molécula pelo corpo do condutor térmico. Assim, não há troca de matéria, apenas troca de energia entre as substâncias ou as regiões que estão trocando calor. Por exemplo, se você segurar uma barra de ferro no fogo, o fogo vai transferir calor para a ponta da barra de ferro e por condução, esse calor, essa energia, vai percorrer todo o corpo da barra de ferro e chegar até a sua mão. Nesse caso, houve uma condução térmica de calor da chama até a sua mão através do condutor, que foi a barra de metal. Exemplos de troca de calor por condução térmica são usados no nosso cotidiano todos os dias. Por exemplo, um ferro de passar roupa. O ferro é um eletrodoméstico bem simples. Ele aquece uma chapa metálica que entra em contato com a sua roupa. Por contato direto, o calor flui da chapa metálica para a roupa, aumentando a temperatura da roupa, permitindo que você passe a roupa. Um outro exemplo é o uso de panelas para cozinhar. A chama está em contato direto com o fundo da panela, que está em contato com o seu alimento. Então o calor por condução é transmitido da chama para o seu alimento através do fundo da panela. Note que na condução é possível estabelecer uma característica muito interessante das substâncias e dos materiais, que é chamada de condutividade térmica. Assim, podemos classificar os materiais como condutores e isolantes térmicos. Os condutores são aqueles materiais que facilitam a transferência de energia através da sua estrutura molecular. Por exemplo, os metais são ótimos condutores térmicos, por isso usamos metais para fazer panelas, por exemplo. Já os isolantes térmicos são aqueles materiais que dificultam a transferência de calor através de sua estrutura. Geralmente são associados a materiais mais macios, que têm maior flexibilidade de moléculas e, portanto, têm mais dificuldade de transmissão de vibração de moléculas de uma para outra. Como exemplo, eu tenho a madeira, o isopor, alguns tipos de plásticos de borracha, inclusive usados para isolamento de cabo de panela ou cabo de colheres usados na culinária. O silicone é um ótimo exemplo de um isolante térmico, muito usado em luvas de forno ou em espátulas usadas na culinária para não queimar a mão do cozinheiro. Vamos entender um pouco melhor essa relação entre condutores e isolantes térmicos com esse experimento realizado pela professora Mônica. Segue daí, Mônica. Nesse experimento que você pode reproduzir na sua casa, eu vou utilizar uma forma de pizza de alumínio e um prato de porcelana e 2 cubos de gelo. A questão que será analisada nessa experiência é em relação à troca de calor entre o cubo de gelo e o alumínio e entre o cubo de gelo e a porcelana. Será que existe diferença ou o gelo vai derreter da mesma forma, conforme ele receber calor desses materiais? Então vou pegar 2 cubos de gelo, os dois estão na mesma temperatura, vão sair da mesma forma. E vou colocar um sobre a forma de alumínio e um sobre o prato de porcelana. Vamos ver? Bem, em 10 minutos de experimento, a gente já consegue ver diferenças. Eu vou dar um zoom em cada bloco de gelo. Essa situação do bloco de gelo na forma de alumínio. Boa parte do gelo já derreteu. E no prato de porcelana, você vê que tem
uma pequena parte só do gelo derretido. E aí, você sabe me dizer por que acontece essa diferença? A outra forma de troca de calor é a convecção. A convecção térmica ocorre quando há troca de material de uma região para outra. Por exemplo, você aquece um material aqui, aumenta a temperatura de uma dada substância e essa substância viaja até outra região do espaço, levando essa energia térmica para essa outra região. Um exemplo disso são os aparelhos de ar-condicionado. O aparelho de ar-condicionado retira calor do ar no topo de uma sala e esse ar acaba baixando sua temperatura e ficando mais frio. Esse ar, por ficar mais frio, fica mais denso e desce. Ao descer, ele chega na base da sala e deixa essa região com a temperatura mais baixa, porque ele vai absorver calor da sala, esfriando a sala. Essa é uma forma de troca de calor entre a sala e o ar-condicionado, onde não há um contato direto de você, do seu ar na sala com o ar do ar-condicionado. O que há é uma troca de substância, de matéria, de partículas de uma região para outra. Um outro exemplo de troca de calor que ocorre por mudança de matéria é quando você vai cozinhar qualquer coisa usando água. Você coloca uma panela com água no fogo e a parte de baixo da panela, onde está a parte de baixo da camada de água, está em contato direto com a panela. Essa parte vai receber calor da panela por condução. Porém, ao aquecer, essa parte vai ficar menos densa e vai subir. Ao fazer isso, ela leva calor do fundo da panela para o topo da panela, enquanto a porção de água que estava no topo da panela acaba descendo, sendo empurrada para baixo e vai lá embaixo absorver calor por condução. Nessa forma, você gera uma corrente térmica onde a porção de água que está quente sobe, levando o calor para cima, e a porção de água que está lá em cima fria desce, vindo buscar calor aqui embaixo. Isso forma o que nós chamamos de correntes convectivas, e é uma das formas mais comuns de troca de calor, principalmente em grandes massas de água, como nos oceanos e mares. Outros exemplos de uso da troca de calor por convecção no dia a dia são, por exemplo, os fornos a gás, onde o forno aquece o ar próximo da chama e esse ar circula por dentro do forno, aquecendo o que quer que você queira esquentar ou assar. A geladeira também funciona assim. Ela remove calor de uma parte do ar que está dentro dela e essa parte do ar que ficou fria desce por ficar mais densa e acaba resfriando todo o resto da geladeira. Notaram que eu estou falando toda hora que o ar frio ou a água fria é mais densa e o ar quente ou a água quente é menos densa e, portanto, eles sobem? Bom, vocês já devem ter visto nas suas aulas de química a questão da densidade com gravidade, onde o que é menos denso tende a subir e o que é mais denso tende a descer. Mas aqui fica uma pergunta. Por que as substâncias mais frias são mais densas e, portanto, descem, e as substâncias menos frias são menos densas, as substâncias mais quentes são menos densas e tendem a subir? Bom, a resposta para isso passa pelo conceito, pela definição de temperatura. Lembram? Temperatura, grau de agitação de moléculas. Quanto mais quente uma massa de ar tiver, maior a sua temperatura, mais agitadas as moléculas estão. E quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais espaço elas precisam ocupar. Então, a massa de ar ou a massa de água que estiver mais quente, por uma questão de agitação molecular, fica maior, acaba ocupando maior espaço. E se você olhar para a definição de densidade, que é massa sobre volume, você vai ver que aquela massa de ar que acabou esquentando não ganhou mais partículas, ela não ficou mais pesada, ela não ganhou mais massa. Então, a massa nessa equação fica constante. Porém, ela aumentou de tamanho porque o grau de agitação das moléculas demandou mais espaço, então o volume aumentou. Ora, se a massa for constante e o volume aumentou, a densidade como um todo vai diminuir, porque você tem um número que não mudou, dividido por algo que aumentou. Se o denominador aumenta, o número como um todo diminui, a fração como um todo diminui. É por isso que substâncias quentes, como ar ou água, quando ficam mais quentes, tendem a ser menos densas e subir. E substâncias mais frias tendem a ficar mais densas e descer. É por isso que um ar-condicionado é muito mais eficiente se ele for colocado no topo de uma sala, porque ele vai esfriar o ar lá em cima, o ar vai ficar mais denso, vai descer esfriando toda a sala. Se você coloca o ar-condicionado na base da sala, você vai esfriar o ar lá embaixo, o ar vai ficar mais denso, vai continuar lá embaixo e você vai ficar só com as canelas geladas. Você vai precisar de um ventilador ou virar o ar um pouco para cima para ficar usando força de motor para jogar esse ar para cima. Por isso que buraco de ar-condicionado embaixo de janela, igual a gente vê em muito apartamento, não faz o menor sentido físico, porque vai usar o ar-condicionado do jeito menos eficiente possível e gastar mais energia elétrica. Da mesma forma, é por isso que em geladeiras que tem o congelador embutido, sem divisão entre o congelador, o refrigerador e a parte da geladeira, tem o congelador na parte de cima. Por quê? Porque ali
é onde o ar frio é mais eficiente e depois ele vai descendo e resfriando todo o resto da geladeira. Se você coloca o congelador lá embaixo sem divisão, aquele ar frio nunca vai subir para resfriar o restante da geladeira. Para ilustrar um pouco melhor a troca de calor por convecção e o surgimento de correntes convectivas, vamos ver um experimento muito bacana realizado pela professora Mônica. Segue daí, Mônica. Nessa experiência, vamos utilizar um aquário com água, um ebulidor mergulhão para aquecer a água e cubos de gelo com azul de metileno. Eu vou colocar o gelo no aquário e você tem que observar o que vai acontecer com a água que está misturada com azul de metileno quando ela derrete. Que tipo de movimento ela vai fazer? Então, observe que a água que derrete do gelo, que está mais fria do que a água que está próxima ao ebulidor, ela desce. Então, ela está mais densa, mais fria e ela desce. E a água que está em contato com o ebulidor está mais quente que o restante. E o movimento é de subida. Ela está menos densa e aí ela sobe. Então, esse movimento em que a água mais fria, que está mais densa, desce, enquanto que a água que está mais quente, menos densa, sobe. Esse movimento da água nós chamamos de correntes de convecção. Por fim, nós temos a troca de calor por radiação. A troca de calor por radiação ocorre através de ondas eletromagnéticas, sem que haja nem contato direto, nem transmissão de matéria. É assim, por exemplo, que o Sol transmite calor para a Terra. O Sol emite ondas eletromagnéticas, desde luz visível, que é um tipo de onda eletromagnética, até ondas de infravermelho, raio-x e outras radiações, ultravioleta também. Essa radiação tem uma energia e ela viaja através do espaço, ela viaja no vácuo, ela não precisa de matéria para se propagar. Essa radiação chega até a Terra, trazendo toda essa energia térmica e aquecendo a Terra. É assim então que a Terra recebe calor do Sol, através da radiação. Um outro exemplo de aquecimento por radiação é no forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas emite radiação eletromagnética que vai interagir com as moléculas de água da maioria dos alimentos e vai aquecer essas moléculas, aumentando o seu grau de agitação, aumentando a sua temperatura. Quando você vai para uma fogueira e você coloca as mãos na frente da fogueira, você também está aquecendo a sua mão por radiação. Pensa só, a fogueira está aquecendo o ar em torno dela, mas o ar em torno dela está ficando mais quente, ele está ficando menos denso, como eu disse na troca de calor por convecção. Então esse ar vai subir. Se você colocar a mão em cima da fogueira, você vai receber esse ar quente e o aquecimento da sua mão ali se dá por convecção. Mas quando você coloca a mão na frente do fogo, você não está recebendo nenhum ar quente, porque ele está subindo. Aquele calor que você está recebendo é por radiação, por ondas eletromagnéticas emitidas pelo fogo, na forma de luz visível e, por exemplo, radiação infravermelha. Inclusive, é medindo a nossa emissão térmica por radiação de infravermelha que alguns termômetros conseguem determinar a nossa temperatura. É assim que funciona, por exemplo, aqueles termômetros que você só aponta para a pessoa e ele já fala a temperatura dela. Eles usam radiação infravermelha e emissão de calor que nós estamos emitindo por radiação. Novamente, para visualizar melhor esse fenômeno, eu trago aqui um experimento muito bacana realizado pela professora Mônica. Segue daí, Mônica. Para esse experimento, vamos utilizar
uma lâmpada incandescente, um corpo preto com um termômetro acoplado na temperatura inicial de 24 graus Celsius, um corpo branco também com um termômetro acoplado na temperatura de 24 graus Celsius, ou seja, os dois estão à temperatura ambiente. Esse experimento consiste em verificar a variação de temperatura tanto do corpo preto quanto do branco com a lâmpada incandescente acesa. Eu coloquei os dois corpos à mesma distância da lâmpada. E para acompanhar a variação de temperatura de cada corpo, de forma que a lâmpada não atrapalhe, eu vou mudar a posição da câmera. Vamos lá? Vamos começar o experimento? Câmera posicionada. Vamos cronometrar 5 minutos. À esquerda temos o corpo preto e à direita o corpo branco. 1 minuto. Corpo preto, 25 graus Celsius e corpo branco, 24 graus Celsius. Durante o experimento, você pode refletir que tipo de troca de calor eu estou utilizando neste experimento. 2 minutos. Temperatura do corpo preto, 26 graus Celsius. E temperatura do corpo branco, quase 25. 3 minutos. Temperatura do corpo preto, 27 graus Celsius. E temperatura do corpo branco, agora 25. 4 minutos, estamos quase lá. Temperatura do corpo preto, 28 graus Celsius. E a temperatura do corpo branco, 25,5 graus Celsius. 25,5. E após 5 minutos, tempo final, corpo preto, 29 graus Celsius. E o corpo branco, vou tentar dar o zoom para vocês, agora 26 graus Celsius. Bom, pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam de conferir o material de apoio, fazer o cheque de aprendizagem, bons estudos, boa semana e até a semana que vem.